Bora lá, galerinha! A Casa de Cera é um lixo de filme que todo mundo ama, inclusive eu, do canal do Rádio Raposa Green. Mas o vídeo dele que eu tô trazendo aqui pra vocês, eu trouxe esses tempos atrás, vocês gostaram bastante, vocês viram bastante. Eu fiquei animado de trazer mais vídeos dele, desse nosso amigo aí, o Rádio Raposa Green. Me animei e tô aqui trazendo pra vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Eu nunca assisti a Casa de Cera, e acho que até por isso que vai ser muito legal de assistir isso daqui, né? Ele geralmente conta as histórias, as coisas que ele tá. Sim, que nem o último vídeo que a gente viu lá, que ele falou daquele episódio, daquele desenho, que eu esqueci o nome lá, do Adult Swim. Ele conta geralmente o que acontece no episódio, então acho que ele vai contar o filme, e acho que vai ser legal de a gente assistir esse vídeo junto. Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe lá, deixa like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, que vai estar me ajudando demais, tá bom? Além disso, o link do meu server do Discord e do meu canal 2 estão aí na descrição também. Passe lá, que eu tenho certeza que você vai curtir. Enfim, bora pro vídeo. A Casa de Cera, um clássico dos tempos de SBT. Eu genuinamente acho que esse é o filme de terror que mais me marcou na minha vida. Porque Caramba. eu assisti ele uma única vez no SBT, Ô, louco. e anos depois Então, eu nunca vi. Eu lembro de quando eu era novo falarem desse filme, tipo assim, falando que dava medo e tal. eu ainda Eles falam que sabia é a um história lixo? do filme de cabeça. Tem cenas desse filme que são tão memoráveis que estão criptografadas no meu cérebro. Inclusive, Uou. esse é um daqueles filmes que eu sei que cada pessoa tem uma história pessoal com ele. E o meu primeiro e único pesadelo lúcido Deixa que eu nos tive na comentários se minha vocês vida foi assistiram, mano. depois de assistir esse filme pela primeira vez. Eu estava Caramba. na cidade dessa porcaria de filme e foi quando eu me dei conta, puta que pariu, eu tô num pesadelo, eu tô fudido aqui. Então, eu genuinamente amo esse filme e por conta disso, Ok. eu resolvi reassistir pra fazer um vídeo. Só que revendo, hoje em dia eu descobri que o filme é uma merda. Acho que nesse Mas, ponto todo cara, mundo já ouviu falar de Sense. vamos ser sinceros, a maioria desses filmes são realmente, geralmente não tem lá a melhor qualidade. Parabéns pelo patrocínio, Rádio Vida. Raposa, muito Sem maneiro. brincadeira, Mas os tipo assim, a caras maioria desses filmes de terror, eles são bem fraquinhos, né, em questão de história e tal, esses filmes da década de 2010, 2000, assim, né, tinham cara? tudo, os caras tinham tudo pra fazer um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. Esse filme, ele tinha um baita potencial em questão de história e os caras simplesmente enfiaram tudo no cu pra optar por fazer o maior clichê de todos. Então, senhoras e senhores, se preparem Usado com porque fantoche hoje humano, eu cara, vou aquilo ali. explicar o porquê a Casa de Cera é um Nossa. lixo que todo mundo ama, inclusive eu. Sim, eu ainda amo o filme mesmo ele sendo uma bosta. Eu acho que isso é masoquismo. E aí? Pra começar, que a Casa de Cera é um remake do remake, Olha, literalmente. caramba. O primeiro filme, chamado O Mistério no Museu de Cera, foi lançado em 1933. Mas o que é? Tipo, as estátuas de cera ganham a vida? Acho que é literalmente isso, né? E esse filme inspirou um remake em 1953. Eu não sei porque, na minha mente, de quando eu era mais novo, eu tinha a ideia de que casa de cera era porque os caras iam literalmente a uma casa que era feita de cera. Não sei porquê. Chamado então A Casa de Cera. Esses filmes, ele tem histórias muito parecidas com algumas pequenas diferenças. Em ambos esses filmes, mostra um artista muito talentoso e apaixonado por fazer esculturas de cera. Damn. Só que o museu deles não está mais dando tanto dinheiro assim. Então, por conta disso, eles são sacaneados pelo seu sócio, que bota fogo no museu para pegar aquele dinheirinho do seguro. E ambos sofrem danos no incêndio, eles machucam muito as suas mãos e perdem a sua habilidade de poder esculpir. Só que eles são artistas muito apaixonados. Você vê, né, cara? É isso, né? É Deus, né, cara? Por isso. Então, para poder continuar produzindo as suas esculturas, para continuar fazendo o que eles amavam, eles começam a matar pessoas e transformá-las em bonecos de cera. Pô, mas... E por que disso? Isso não faz muito sentido, realmente. Porque se você tá com a mão machucada, você não vai conseguir fazer aquele trabalho, você não vai conseguir modelar os bonecos, nem fazer os detalhes, tá ligado? Fica inviável esculpir se suas mãos não funcionam direito. Mas, se você matar uma pessoa e mergulhar na cera tipo um morango do amor no açúcar, aí fica bem mais fácil. Cara,
Caramba, até que a ideia do filme é interessante realmente, né, cara? Mas, tipo assim, pô, o cara. O que o cara tem que fazer pra destruir? Tipo assim, o cara não. Se bem que tem uns caras que machucam o mundo, que sabem mais tocar piano, né? Mas, Isso aí fica assim, sei possível lá. fazer isso. E ambos esses artistas começam a ser investigados por conta que os bonecos do museu se pareciam muito com pessoas que estavam desaparecidas. Então, basicamente, os filmes antigos tinham Por que esse museu de cera aí não faz nenhuma estátua de cera de pessoas famosas, né? Como é geralmente esses museus de cera, né? É só gente aleatória. toda uma É história só gente desaparecida, né? muito parecida que rondava esse elemento dos serial killers que transformavam pessoas em bonecos. Tá me lembrando muito a história do Ed Gein, né, cara? E o filme de 2005, A Casa de Cera, aquele Tá que me lembrando aquele caso, aquele cara também que desenterrava as pessoas, mas esse eu já não, realmente não vou me lembrar o nome, né? Que o Ed Gein fazia objetos, né? Não eram estátuas, né? O que usava as pessoas como bonecos era aquele outro cara, mano, mas eu não lembro. É um caso bem interessante, né? Eu até trouxe aqui no canal, todo mundo gosta e todo mundo mas eu não tô lembra, me lembrando. pega apenas o elemento dos filmes antigos e muda absolutamente todo o resto à sua volta. Ou seja, ainda tem serial killer que transforma os outros em boneco, mas a história não tem nada a ver com nada dos antigos. Ai, raposa, mas se a história muda, não é remake. Shhh. Cala a boquinha, cala, por favor. É uma reinterpretação, E né? você também pode me perguntar, nossa, mas só porque a história muda é pior, é um lixo, é uma merda, só porque a história é diferente? Sim e não. Você vai ver exatamente aonde eu quero chegar. É que nesse filme ele tem duas histórias ao mesmo tempo. Pois é, tem a história por trás do filme, que é a história que não acontece, que basicamente é o passado daqueles personagens incríveis, é uma história muito interessante que simplesmente não é Porque o conceito do filme é legal, assim, que nem eu falei. mostrada. É E realmente tem interessante, a mano, ideia. história do filme em si, a história que acontece. Ah, mas assim, E tem a Mas assim, história o Rádio Raposa Green, eu não quero ser deselegante aqui no vídeo, mas eu, por motivos assim, motivos pessoais, eu estou mais interessado nessa história aqui, cara. do filme em si, a história que Eu acontece, estou muito interessado nessa que é a história. sequência de Agora, que isso, cara? Pô, sai eventos fora, que cara. acontecem na tela. Eu Parece pensei aquele muito cara daquele The Vampire Diaries, sobre de isso, Ives. eu acho que o melhor jeito, o melhor exemplo que eu posso dar Supernatural, é sei lá. que a Pra mim é a mesma série. Casa de Cera é o FNAF dos filmes. Porque FNAF é aquela, a gameplay é uma bosta, é um lixo, é porca, é podre, mas a história por trás é excelente. Eu não faço questão de jogar mais nenhum dessas merda, eu joguei... Assim, eu só não. Eu concordo que a história do FNAF parece ser muito interessante, só acho que ela é um pouco. Grande demais, sabe? Eu acho que os caras já. Tipo assim, é muito. Parece um universo, tipo. Eu falei numa live recente, parece tipo um universo expandido de Star Wars ou os filmes da Marvel, sabe? Já tá grande demais que é meio difícil você tentar entrar nela assim, né, cara? E eu não sei se ela mantém tanta coerência, né? Não sei, sinceramente. Mas eu não acho o gameplay do FNAF ruim, eu achei a ideia bem interessante, né? Por isso que fez sucesso. Eu joguei todos, eu zerei todos, mas eu não faço mais questão nenhuma. Eu prefiro muito mais abrir um vídeo do core e assistir ali a história. Um dia eu ainda vou trazer o vídeo do core da história Tá tudo certo. Como essa é uma comunidade muito emocionada, eu vou falar aqui que eu amo essa franquia, mas por causa da história, não por causa dos jogos, porque eles são terríveis. E em A Casa de Cera é a mesma coisa, a história por trás, a história que não acontece. Eu falei assim, eu acho que dá dificuldade você começar a entrar nesse universo. Eu falei, não sei se mantém a coerção, não sei, porque eu não sei como tá a história hoje em dia. Eu sei, tipo, o basicão lá do Purple Guy, lá, essas coisas. Esse assim. é muito superior ao que a gente vê na tela. E a gente agora vai falar dela, a história que não acontece. Victor e Trudy Sinclair. Um casal que deu à luz a gêmeos. Pô, Sinclair é um nome que é só gente em filme e jogo que tem, né, cara? Já viram uma pessoa no mundo real que tem o sobrenome Sinclair, cara? Siameses. E essa é aquela condição aonde duas pessoas nascem grudadas em uma parte do corpo, bem, né? devido à divisão incompleta ainda grudado de uma forma bem complicada no embrião. E na época em que isso aconteceu, a medicina não era tão avançada para realizar a cirurgia de separação. Pô, mas com todo respeito, eu acho que aqui, cara, a pessoa, se fosse realizar uma cirurgia de separação, claro, é melhor, nada é pior do que você ficar grudado dessa forma. Claro, tem coisas piores do que isso, mas entende, né? Nessa situação que eles estão, não tem nada
só dividir já seria melhor, né? Porque o menino de trás certamente ficaria com o rosto bastante deformado, né, cara? Porque não Mas sei o como se faz Victor isso. Sinclair era um médico e, pelo bem da sua família, ele realizou essa cirurgia mesmo assim. Porém, essa Ok. cirurgia, como eu falei, ela era tão arriscada que só o ato de ele realizar ela foi completamente Controverso, né? mal visto e fez a sua licença de médico ser cassada. Após isso acontecer, ele pegou a sua esposa e agora os Olha seus lá, eu falei. separados 2 filhos e se mudou para uma pequena Separados. cidade no meio do nada chamada Ambrose, onde ele recomeçou a sua carreira de médico com um consultório ilegal. A cirurgia não foi Ok. 100% um Mas o sucesso. que isso se conecta com o Museu de Cera? Eu tô curioso, Um né? dos Parece também filhos diferente saiu mesmo. sem nenhuma sequela, enquanto o outro saiu com deformidades, com um buraco no seu rosto. Sua mãe, a Trudy Sinclair, para tentar aliviar um Nossa, mas. pouco a dor É que do o seu filme filho, é que o filme é mais antigo, né? Porque é um Photoshopzão, né, cara? Olha isso. ela começou a fazer máscaras de cera para Ficar ali ele. pra fazer uma maquiagem, né, cara? E nisso, ela também se descobriu nesse talento. Aos poucos, ela foi se aprimorando e fazendo esculturas que no futuro iriam compor a sua casa de cera, que ela abriu ali mesmo na Pô, cidade de mas. Ambrose. Cara, confesso que a história dos filmes antigos é mais coesa mesmo. Que, tipo assim, a mina do. Pô, é suspensão de descrença, né? Tipo assim, a mina, depois de adulta já. Pô, tem pessoas que têm talento realmente, né? Eu não tô querendo julgar, né? Mas, tipo, ela depois de adulta começou a fazer bagulho de cera e de repente virou uma mestre da arte de fazer estátuas de cera, né, cara? Ainda sozinha, né? Porque ela não tinha professora aí nesse meio do nada, né? Ela era Bom, tão talentosa que mesmo o museu ficando no meio do nada, muitas pessoas vinham de longe só mas para ver ok. as esculturas Talento é dela. talento, né? E os filhos, bom, eles tinham um problema. O filho que ficou sem as deformidades, esse que se chama Buzz Sinclair, era simplesmente a personificação do mal na Terra. Mas Né? como ele cresceu um homem bonito, charmoso e carismático, ninguém desconfiava de nada. Ah. Enquanto o seu irmão deformado e Eita. que não Pô, mas ele falava, não parece ser uma pessoa muito gente boa, não, né? Por que ele está com essa arma branca na mão? o Vincent Sinclair, ele era uma boa pessoa, ele era uma pessoa inocente. Tão inocente que ele era completamente manipulado pelo seu irmão e fazia tudo o que ele dizia. O Vincent, como era muito mais próximo da sua mãe, aos poucos ele foi desenvolvendo o mesmo talento que ela. Aos poucos ele foi se transformando em um talentoso artista. Acho que o Ok. melhor jeito possível para descrever a relação desses dois irmãos aqui é aquele meme do lobo em pele de cordeiro e o cordeiro em pele de lobo. Anos se passam e a Trudy, ela fica com um tumor no cérebro. Ela fica tão debilitada que ela não consegue mais trabalhar nas suas esculturas. Ela não consegue mais fazer aquilo que ela ama e isso deixa ela completamente maluca. Ela fica tão doida da cabeça que o seu marido, o Victor, ele tem que amarrá-la. Ele tem que prender ela na cama porque ela está completamente descontrolada e mesmo assim toda a cidade de Ambrose conseguia ouvir os seus gritos. O Dr. Sinclair, ele tentou tratá-la, mas não conseguiu e ela acabou falecendo. E após isso, Ok. o Victor ficou tão triste, tão deprimido, que ele decidiu retirar a própria vida, deixando seus filhos Oh. sozinhos no mundo. Em Tá, paralelo, mas eu tô curioso pra saber por que, tipo assim, que eu imagino é que as estátuas de cera vão ganhar vida, né? Porque eu acredito que era isso que acontecia no filme antigo, né? Mas no filme antigo, eu imagino que fosse uma possessão, algo assim, por serem literalmente corpos, né? Então, tipo assim, eram espíritos, coisas assim, da pessoa que voltava, eu imagino, né? E nesse, né? Porque nesse são literalmente estátuas, sabe? Até agora, né? isso, mais eventos aconteciam na São só cidade de estátuas. Ambrose. Antigamente, uma rodovia passava perto de Ambrose, o que fazia com que veículos e pessoas tivessem que passar ali diretamente. Só que próximo dali, uma nova rodovia era construída, o que desviava todo o tráfego do lugar. E por consequência disso, uma fábrica de açúcar que tinha
tinha ali, que era a maior fonte de renda da cidade, que empregava os moradores, ela acabou fechando e Ambrose se transformou aos poucos em uma cidade fantasma. Na verdade, quase fantasma, porque ainda tinham duas pessoas ali, os será, dois irmãos. E como eu falei anteriormente, o Boo, ele era um depravado, uma pessoa do pior tipo, que manipulou o seu irmão para saciar o seu desejo por sangue. Pessoas que se perdiam, visitantes e pessoas que o próprio Boo atraía para a cidade. Ele matava essas pessoas e convencia o Vincent a transformá-las em bonecos de cera. Tudo como desculpa para honrar o legado. Caramba, então o filme não tem criatura, assim. Deixa nos comentários se o primeiro tinha, cara, porque eu achava que, tipo, nesse filme eram realmente as estátuas de cera que vinham, sabe, ganhavam vida. Mas parece que não, né? Eu tô achando que realmente vai ser só eles que transformam as pessoas em estátuas de cera, sabe? Da sua mãe. O Boo, ele de usava toda esses forma, bonecos acho até, talvez até mais interessante mesmo. para de pouco em pouco, de vítima a vítima, preencher a cidade de Ambrose com falsos moradores, com uma população de bonecos de cera feitos de cadáveres. Pô, interessante pra caramba mesmo, onde todos eles povoavam a sua fantasia doentia. Pô, maneiro, cara, maneiro. Senhoras e senhores, a parte triste é que esse filme tem essa puta história que eu acabei de contar pra vocês, essa história foda. Mas nada disso tá no filme. A gente não vê nada disso no filme, nada. O máximo que a gente vê disso no filme é uma cena de 5 segundos lá no começo do filme, que não é o bastante, não é. Isso tudo que eu contei é só o background dos vilões do filme, fruto de relatos deles e de recortes de jornais que aparecem no filme. Mas nada disso tá no filme e isso é muito revoltante. O que mais me revolta é a cena no começo do filme que mostra um pedacinho dessa história. Porque mostra que eles tinham sim como e capacidade para contar essa história foda. De fato, bem interessante. Mas é claro que não, é claro que ninguém vai contar essa história diferente, ninguém vai contar nada disso. Vamos começar a falar de outra história, assim, também, com todo respeito. Os anos 2000. E na porra dos anos 2000, todo o filme tinha que ser a porra de um filme clichê de adolescente. Puta que pariu. Essa foi a história que não foi pro filme. Agora eu vou te contar a história que foi pro filme. É o que todo mundo quer ver, né? A história que a gente vê na tela. 6 jovens vão fazer uma viagem pra assistir o jogo do Flamengo. E eles acampam no meio do caminho e por coincidência era do lado de Ambrose. E eles estavam em 2 carros separados. E de noite o Boo vai até o acampamento e sabota um dos carros, forçando eles a irem até Ambrose para comprar o que eles precisam para consertar o carro. E aí eles viram mais uma das vítimas dos irmãos. Basicamente essa é a história que a gente vê na tela e é muito menos interessante. E não me levem a mão não, eu já falei que eu amo de coração esse filme, mas me revolta ver o potencial... Ah, mas eu entendo que você tem que criar ali as vítimas do lugar, e é mais fácil você... Esse filme cabe ser esses adolescentes aí, que não são adolescentes, são os caras de 30 anos interpretando, né, mas enfim... cabe, né? Cabe ser esse pessoal aí, então... Que ele poderia ter, tem que ter as pessoas pro vilão caçar, né? Não adianta, não tem como você fazer um filme só do vilão. Até tem, né, cara? Mas, sei lá, é um filme que também o cara quer... É um filme pra ganhar dinheiro também no final, não né, cara? É terrível. Ele é muito melhor do que muito filme por aí. Muito melhor do que muito filme hoje em dia. Não vi esse Invocação do Mal ainda, cara. Mas ele poderia ter sido um filme muito melhor. Toda semana é isso. Esse cara vem aqui, perturba. Porra, acho que esse cara tá querendo levar uma pirocada no cu. Uou! Porque os dois irmãos, a Trudy Sinclair e o Victor Sinclair, são personagens muito mais interessantes do que esses 6 filhos da puta que fazem parte do elenco do filme. E pior, a Trudy Sinclair e o Victor Sinclair nem aparecem no filme. Sim, eles aparecem no começo, mas eles ficam tipo personagens de Tom e Jerry, que não mostra a cabeça. E são infinitamente melhores,
Porque de um lado, É, de enquanto a fato, gente né? tem essa Mais que você tenha que criar as vítimas e tal, você não precisa fazer o filme. Você pode fazer o filme ser um mais complexo, né? Do que trágica isso. história do Sinclair, do outro lado a gente Mas você sabia que muitas vezes é a produtora assim que chega e fala, não, tem que simplificar pra ir pro grande público, né? tem as seguintes histórias. A protagonista é a Carly, e a história dela é que ela ganhou uma bolsa para ir para a faculdade. Só que essa faculdade ficava na cidade grande. E ela queria que o namorado dela, que é o Sam Winchester, quando tava passando fome, ela Eu queria falei, que cara, eu não sei se é de Vampire Diaries ou do Supernatural. Acho que é do Supernatural, né? Acho que, ele pra mim, na minha cabeça, são a mesma série, fosse cara. Eu juro junto pra com vocês. ela, só que ele adora a roça e não quer ir pra cidade grande, então ele ficava enrolando pra dar a resposta. Aí é Também ridículo, tem porque, tipo assim, eles, com todo respeito, eles nem têm cara, assim, né, cara? Tipo assim, o cara mó moderninho, com o cabelinho do Justin Bieber, né, cara? Pô, esse cara aí da roça, mano, é de o sacanagem, né, Eminem cara? faminto, que é o irmão da Carly. E ele e a Carly tem um negócio Eu não preciso nem ver o filme pra saber que esse cara é o encrenqueiro, é o cara que vai ficar lá, né, não sei o que, né? Eu tenho certeza, cara. Caramba, parecia que eu escutei alguém me chamando, cara, que bizarro. que eles Mas tentam fazer mas parecido eu com tô os gravando irmãos isso 3h20 da manhã, cara, que credo. Eu fiquei assustado Sinclair, agora. que um é o gêmeo Vou bom até e olhar, o outro o olhar gêmeo no celular mau. pra ver se ninguém mandou Então tem mensagem, esse cara. draminha aí que os pais dele sempre trataram ele diferente, mas o Credo, moleque cara. só faz merda e bota a culpa nos outros mesmo. E ele também tem uma relação com o Sam Winchester aí que ele trata o moleque mal, mas ele gosta do moleque, vai entender. Ele também foi pra cadeia porque ele tomou a culpa Falei. pelo amigo dele. O amigo dele roubou um carro e ele tomou a culpa pelo amigo dele, sabe-se lá por quê. Ou era dirigindo bem, sei lá, foda-se também, né? E esse amigo aí que ele tomou a culpa é o alívio cômico do filme, ele Ah. trabalha limpando bosta. Eu tinha reparado isso nesse aí cara. é um assunto recorrente no filme. Ele é doido pra comer a Carly. Só que, meu amigo, a Carly tá Tá com dando pro bonitão, Sam né? Winchester. Não sobra nada pro Sobrou Betinho. nada. E além deles, também tem o clássico casal que fica se comendo o tempo todo. Até a história de fundo deles tem a ver com sexo. A Meu menina Deus acha do que céu. tá grávida e o cara é um imbecil. E é isso aí. Em vez de a gente ter aquela história foda, a gente tem esses 6 filhos da puta aí como E o pior de tudo, em vez de ser 4 mulheres e 2 caras, é 2 caras e 4 mulheres, né, cara? protagonistas. A Não, eu falei a mesma coisa, né? Eu tô ficando maluco, cara. única graça da história que Esquece. acontece é o a mesma descobrimento coisa dos duas bonecos de vezes, cara. cera quando você assiste Tô a ficando primeira muito vez. maluco, cara. Porque quando eles chegam em Ambrose, Com eles essas veem piadas alguns já me sinais de confundo, eu até me vida. perco. Eles veem uns cachorrinhos no pet shop, vê uma vizinha fofoqueira na janela, Ué. uns barulhos de fundo. Parece que a cidade é povoada, porém é bem vazia. Aí você de primeira fica, puta que pariu, tem alguma coisa errada nessa cidade aqui, tem alguma coisa errada aqui. Aí eles Pô, vão pra igreja Mas se todo mundo é fantoche, os caras estavam mexendo a mulher abrindo a janela lá só pra assustar. e tá cheio de gente. Aí você fala, ah, tá bom, tudo bem. Tava todo mundo aqui na igreja, né? Tá todo mundo aqui na igreja, pô. Pro velório que tá acontecendo. E quando a protagonista volta pra essa igreja e tá todo mundo do mesmo jeito, todo mundo parado, e ela descobre que é tudo boneco Pô, feito mas os de caras entraram na igreja aquela hora e não repararam que tava todo mundo parado, cara, que o, que o padre tá duro lá em cima, lá, gente, tá, puta que pariu, cinema absoluto. Isso ficou meio Essa esquisito isso que eu falei, né, cara, que Deus me perdoe, cena, ficou a estranho cena mesmo. dessa menina aí perdendo o dedo, que ela enfia ela enfia o dedo no bueiro e o cara passa o alicate no dedo dela. Todo mundo lembra dessa cena. Todo mundo lembra dessa cena aí. A cena dele sendo transformado em um boneco de cera é cinema absoluto. Igual a cena deles descobrindo esse boneco de cera mais tarde no filme. E ele maneiro. ainda tá vivo. Ele só mexe o olhinho. Puta que pariu. Esse filme é muito memorável. Meu Deus, eu amo essa Caramba, bosta mas de filme. como isso é Mas o possível? que me revolta é justamente isso. Essa história de fundo, esse É um background filme do também, né, cara? Nossa, mas... volta é justamente isso. Essa história de fundo Damn. Chegou... Pô, será que ela é uma mulher livre de namorado, cara? esse background dos assassinos. Ela é meu tipo, cara. Não vou mentir pra vocês, não, hein, cara. Eu não sou. Vocês sabem que eu sou mais fã do cabelo preto, assim, cara. Mais. Não preto, mas mais escuro, cara. Mas essa mulher é. Caramba.
é tão interessante que fica chato os caras darem pra gente 6 adolescentes sou tão fã da completamente loirinha assim, não, cara. desinteressantes, fazendo Loirinha merda, falando bosta, Patricinha. trepando. Eu não queria ver isso não, cara. Eu queria ver a história dos dois ali. Inclusive, os caras têm um descaso tão grande com a história desse filme que tem a porra de um puta de um erro no meio do filme ridículo, ridículo. Como eu disse, os gêmeos, eles nasceram fora de Ambrose e depois do Victor ter a licença cassada, ele se mudou pra essa cidade. Porém, na casa de cera da Trudy, tem um recorte de jornal falando que eles tiveram o primeiro filho lá. E a casa de cera já tá lá no fundo, né? Que é um erro desgraçado dessa porra desse filme. Furão de roteiro. Disso, no último segundo do filme, eles adicionam a informação de que o casal tinha um terceiro filho. E é por isso que eu não falei desse filho da puta aí. Entendi. Ele não é irmão de ninguém, porra nenhuma, não. Ele não é canônico nessa porra. Ele é só pra tapar o buraco da merda que os caras fizeram no filme. Mas todo respeito, não é mais fácil só ter tirado aquele recorte de jornal que aparece ali tipo, do corte final do filme, né? Isso, melhor personagem porque ele tem a voz do Mordecai. E homossexualismo, hein, Tony? Gosta de macho, hein? Gosta de se vestir de mulher? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo? Tá me sacaneando. Responde a pergunta, Tony. Ok, gente, muito bom, cara, muito bom, foi muito divertido, eu adoro ver os vídeos do Rádio Raposa, espero que vocês tenham se divertido assistindo aqui comigo, tá bom? Enfim, gente, deixem as opiniões de vocês nos comentários sobre esse vídeo e se vocês já assistiram esse filme antes, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tamo junto, é nóis!